sejam bem-vindos à oitava parte da nossa série sobre a obra The Cave de Thomas Hobbes. Na aula de hoje eu pretendo continuar comentando com vocês algumas passagens selecionadas do capítulo 3 da obra. Então eu começo por uma passagem que coloca uma outra lei de natureza, um outro preceito da razão. Este que até pode soar um pouco estranho para quem tem uma imagem de Hobbes baseada em manuais de filosofia, assim por dizer. Então vejamos, outro preceito da lei natural: todos devem ser considerados iguais a todos. Daí ele diz que da mesma forma que foi necessário para a preservação de cada homem que ele renunciasse a alguns de seus direitos, não é menos necessário a sua preservação que ele retenha certos direitos, a saber, o direito de proteger a sua pessoa, o direito de usufruir do ar livre, da água e de todas as outras coisas necessárias à vida. Então veja, eu disse que essa passagem pode ser bastante surpreendente, porque ela dá margem para a fundamentação de certos direitos positivos na obra de Hobbes. Nós podemos fazer uma diferenciação entre direitos negativos e direitos positivos da seguinte maneira. Direitos negativos são justamente os direitos de não interferência. Direitos que você tem de que o outro não tire aquilo que é seu, incluindo a sua vida, de que o outro não seja um obstáculo às suas ações não violentas. Esses direitos, então, podem ser contrastados, e geralmente são contrastados, com direitos positivos, que significam direito à obtenção de certos bens, a certos benefícios necessários para que você mantenha a sua vida. Aqui o Hobbes não está dizendo que nós entramos na sociedade civil para sermos providos, para que a sociedade civil nos dê uma vida melhor nesse sentido do que nós teríamos no estado de natureza. Não se trata disso. A ideia é que no estado de natureza eu podia justamente me apropriar daquilo que era necessário à minha vida. Afinal, nós vimos insistentemente no início desse curso que o sentido de direitos naturais para Hobbes são liberdades, né? Direitos são liberdades. Nós podemos usar aquilo que é necessário para a nossa preservação. Então, nesse sentido, como é que eu vou sair do estado de natureza se isso significar não mais ter acesso a esses bens que eu preciso para me preservar? Qual seria a lógica de eu entrar na condição civil se isso significasse que eu perco a legitimidade, eu perco o direito de poder ir em busca daquilo que é necessário à minha sobrevivência? Então parece-me óbvio qual a lógica hobbesiana aqui. Parece-me óbvio que o Hobbes realmente teria que dizer que, nesse caso, seria melhor o indivíduo permanecer no estado de natureza, onde é legítimo que ele continue lutando pela sua sobrevivência. Na condição civil, ele teria que simplesmente aceitar o fato de que os outros passam a ter propriedade privada, mas se ele ficou sem nada, ele deve morrer quieto e calado, né? Morrer sendo pacífico quanto a isso. Ele não pode mais resistir ao uso que os outros fazem daquilo que passa a ser propriedade desses outros, e ele, por sua vez, não tem a sua propriedade para a sua subsistência. Então, para Hobbes, é claro que isso não pode mesmo fazer o menor sentido se você tiver em vista quais são as premissas do argumento hobbesiano que nós temos visto. Ou seja, a principal premissa é exatamente a necessidade natural da autopreservação. A própria paz é derivada dessa premissa. A própria paz é algo que eu só quero para me preservar, para sobreviver. Agora, se ficando em paz eu vou morrer de fome, para que eu quero a paz? Essa é a ideia que nós temos aqui. Então, eu disse que isso é surpreendente porque não é algo que costuma ser dito de Hobbes.
Normalmente nós não relacionamos Hobbes, pelo menos numa ideia mais vulgar, digamos assim, da filosofia de Hobbes, né? Fora da academia, nas menções que costumam ser feitas para o público em geral sobre a filosofia de Hobbes, não se associa corriqueiramente o nome de Hobbes à fundamentação de direitos positivos, mas nós podemos observar que é bastante razoável, é bastante, digamos assim, é uma necessidade lógica até que Hobbes chegue a essa conclusão, considerando quais são as suas premissas. Então, nesse sentido, não é surpreendente, é logicamente adequado que Hobbes coloque o que ele coloca nesta passagem. Passando um pouco mais adiante, nós vamos tratar de um outro tema que nós também já abordamos no passado, já abordamos em outros episódios dessa série, que diz respeito ao fato de leis de natureza não terem vigência apenas pela razão. Na última aula mesmo eu disse que onde não há sanção para fazer valer o cumprimento de contratos, para fazer valer preceitos de natureza, mesmo o homem que não tem caráter agressivo, mesmo aquele que Hobbes chama de homem modesto, ele deve praticar ações violentas na política de que a melhor defesa é o ataque. Então, nesse sentido, Hobbes diz: se uns poucos homens mais modestos do que todos os outros praticassem a equidade e a consideração que a razão dita e o resto não fizesse isso, eles certamente não estariam agindo racionalmente, pois eles não estariam assegurando a paz para si mesmos. Em vez disso, eles estariam assegurando sua própria ruína, né? Então, aquele que obedece à lei, que segue a lei, acabaria se tornando uma presa dos violadores da lei. Portanto, você não deve supor que, por natureza, os homens são obrigados, quer dizer, pela razão, os homens são obrigados a observar, a satisfazer todas as leis em um estado da humanidade em que elas não são praticadas pelos outros. Então, acho que essa passagem vem bastante ao encontro de algo que eu expliquei no último vídeo sobre as sanções introduzidas de um modo centralizado na condição civil acabarem modificando o raciocínio também das pessoas virtuosas, das pessoas modestas e não apenas daqueles que têm um caráter maldoso e que farão aquilo que precisa ser feito só por causa das sanções. A sanção, em outras palavras, a existência de sanções é aquilo que dá segurança às pessoas boas para que elas possam seguir as leis de natureza e faz com que seguir as leis de natureza então não signifique a sua destruição. Passando um pouquinho mais aqui adiante, ele diz que nesses tempos nós somos obrigados a tentar manter essas leis, quer dizer, fora da condição civil, num estado de natureza, nós devemos tentar mantê-las, mas sempre que, apenas quando parece provável que elas vão nos conduzir ao fim para o qual elas foram feitas. Portanto, a conclusão precisa ser que uma lei de natureza dá origem a uma obrigação em foro íntimo ou na consciência, sempre em toda parte, mas no foro externo dá origem a uma obrigação somente quando ela pode ser mantida com segurança. Então, acho que essa passagem sintetiza muito do que eu venho dizendo. As ações dos homens bons e dos homens maus no estado de natureza serão indiscerníveis. A diferença entre esses homens é que aquele que não é agressivo entende que as leis de natureza são meios para a paz, ele quer a paz, então sempre que é possível para ele obter a paz sem destruir a si mesmo, ele tentará fazer isso.
Já o caráter agressivo é de uma outra espécie, ele não está preocupado com a paz, até porque ele sequer é capaz de entender que ele é igual a outros homens e que não ter a paz significa levar à sua própria destruição. Então aqui o Hobbes diz, em resumo, que em um estado de natureza, o justo e o injusto deve ser julgado não pelas ações, mas pelas intenções e pela consciência dos agentes. O que é feito por necessidade ou em busca da paz ou para a autopreservação é feito de uma forma correta. Fora isso, todo aquele que infringe dano a outros homens está violando uma lei de natureza e assim está provocando um dano contra Deus, né? Porque aqui nós podemos falar em lei, como eu já expliquei, apenas porque estamos pressupondo a figura de um soberano, que nesse caso não está na terra entre os homens, já que ainda não foi criado o Leviatã na condição civil. Esse soberano, então, só poderia ser sobrenatural, e é nesse sentido que nós nos referimos aos preceitos da razão como leis de natureza, que são também leis morais. Um pouquinho mais adiante, ele diz que leis que vinculam a consciência podem ser violadas não somente por uma ação contrária a elas, mas também por uma ação consonante com elas, se o agente acredita que essa ação é contrária. Então veja, aqui o foro íntimo é tão importante que até quando você pratica uma ação que pode estar em conformidade com a lei de natureza, isso não significa que você é uma boa pessoa. A conformidade externa com a lei de natureza não faz de você uma boa pessoa se as suas intenções não forem puras. De repente você só foi pacífico, por exemplo, porque você achou que seria derrotado se fosse para a guerra, né? Você achou que não tinha recursos suficientes para promover uma guerra. Isso não torna você uma pessoa boa, porque o que se deu no seu foro íntimo não é uma busca bem intencionada, uma busca de boa fé pela paz, tá? Por isso ele diz, inclusive, que essas virtudes de caráter que ele acaba de explicar não podem sequer ser repelidas por leis positivas ou por costumes, quer dizer, por aquilo que é convencionado pelos seres humanos. Então veja que aqui Hobbes tem um veio justnaturalista bastante forte, por mais que ele esteja trabalhando com a ideia de razão instrumental, como eu expliquei nos primeiros vídeos da série. Desta ideia de pensar meios para a paz, o Hobbes deriva toda uma moralidade, né, que nós podemos considerar justnaturalista, a tal ponto de que essas leis morais não podem deixar de vigir, deixar de ter vigência só porque uma lei positiva está em desacordo com elas. Se bem que nós veremos na sequência também do estudo da obra que não existe muito essa possibilidade de uma lei positiva estar em desacordo com as leis de natureza, uma vez que as leis de natureza não são suficientemente determinadas, elas precisam justamente da concretude das leis positivas, da especificação das leis positivas, e as leis de natureza, dentro de certos limites que eu expliquei no último vídeo, elas nos impelem exatamente ao cumprimento das leis positivas. Então nós podemos dizer que nós podemos legitimamente nos rebelar contra a aplicação de uma lei positiva só naqueles casos em que a lei é uma ameaça à minha própria existência, porque novamente isso iria subverter toda a lógica do raciocínio se nós acabássemos em qualquer conclusão que colocasse em risco a nossa própria existência. Passando um pouco mais adiante,
Hobbes diz que todos os homens facilmente reconhecem que o estado de natureza é mau quando estão neles e, consequentemente, que a paz é boa. Assim, embora não possam concordar com um bem presente, concordam com um bem futuro. Qual que é esse bem futuro? Exatamente sair do estado de natureza, entrar na condição civil. E isso é o trabalho da razão, pois as coisas presentes são percebidas pelo futuro e as coisas futuras somente pela razão. Então, quer dizer, o que leva à saída do estado de natureza é um raciocínio, não é uma simples percepção sensorial, porque só pelo raciocínio você pode compreender que você pode modificar a sua situação presente através de um benefício obtido no futuro. E um pouco mais ainda adiante, ele diz que a razão ensina que a paz é boa. Quer dizer, por que a razão ensina que a paz é boa? Justamente porque a guerra traz a minha destruição e eu quero sobreviver como um imperativo da natureza. Segue-se pela mesma razão que todos os meios necessários para a paz são bons. Os meios necessários para a paz, nós já sabemos, são exatamente os preceitos da razão ou as leis de natureza. E, portanto, que a modéstia, a equidade, a boa-fé, a bondade, a misericórdia, que ele já colocou como necessários para a paz, são as boas maneiras ou os hábitos que constituem as virtudes, ou seja, a ética hobbesiana, como eu falei no primeiro vídeo, De Quive é a obra mais importante para a gente entender a filosofia moral de Thomas Hobbes. Então, toda essa ética hobbesiana, toda a teoria da virtude de Hobbes se ancora naquilo que é instrumentalmente necessário para a paz. Por isso que eu já chamei Hobbes nessa série de filósofo da paz, tá? Portanto, pelo próprio fato de que a lei ensina os meios para a paz, ela ensina as boas maneiras, os bons costumes ou virtudes. E, portanto, ela é chamada de moral. Tá aí a síntese de tudo que eu estava dizendo, né? E na sequência, ele fala um pouco sobre irracionalidade. Quer dizer, ele diz algo que inclusive soa bastante Humeano, né? Nós veremos depois na história da filosofia Hume falando algo muito semelhante a isso, que os homens não podem se livrar do desejo irracional de rejeitar bens futuros em nome de bens presentes que inevitavelmente implicam males inesperados. Então, isso parece bastante com o que futuramente surgirá como aquele preconceito de que Hume nos fala a respeito do futuro, né? Nós sempre temos uma preferência pelo presente. Aquilo que está no futuro não nos incentiva tanto. Um benefício futuro, mesmo que seja maior do que um benefício no tempo presente, ele tende a nos incentivar menos, né? Por isso que é tão difícil ir ao dentista. Você pode pensar, se eu não fizer esse tratamento, eu sentirei uma dor enorme, ao passo que se eu for e fizer o tratamento, eu vou me sentir muito melhor, esse incômodo vai desaparecer por completo. Mas você sabe que presentemente você vai sentir bastante dor e incômodo na cadeira do dentista. Então, é difícil tomar essa decisão, porque mesmo que o bem futuro seja muito maior, o bem presente acaba nos incentivando com mais força. O resultado, então, é que todos concordam elogiando as virtudes citadas por Hobbes, mas ainda discordam sobre a sua natureza, sobre o que consiste cada uma dessas virtudes. E por que discordam? Porque quando eles não gostam de uma boa ação de outra pessoa, eles aplicam o nome de algum vício a essa ação. E da mesma forma, quando a maldade dá prazer, recebe o nome de uma virtude, né? Então, quer dizer,
nós podemos saber que é bom que você seja uma pessoa modesta, uma pessoa que não quer para si mais do que você está disposto a conceder para os outros. Mas se uma pessoa modesta, por ser modesta, te contraria, te critica, serve como obstáculo no seu caminho por qualquer motivo, você não reconhece a modéstia dessa pessoa. Você acaba tratando essa pessoa como se ela tivesse um vício, justamente porque presentemente ela serve como um empecilho para os seus fins, tá? Passando um pouco mais adiante, o Hobbes diz que nós temos um critério de objetividade, afinal, porque ele afirma que a bondade das ações jaz na sua tendência à paz, né? Então, claro, nós temos aqui também que Hobbes já afirmou nessa mesma obra que não existe uma doutrina correta do justo e do injusto. Então, o Hobbes não está afirmando que filósofos seriam capazes de raciocinar e de extrair simplesmente do preceito da paz como um propósito a ser buscado por todos nós, quais são as leis concretamente que devem ser consideradas justas ou injustas, boas ou ruins. Justamente se nós tentarmos fazer isso, nós permitiremos ou devemos pelo menos permitir que todos os outros possam fazer o mesmo. E é aí que nós vamos nos manter em um conflito perpétuo, na guerra de todos contra todos, porque cada um vai querer ser o juiz daquilo que é condutor para a paz, daquilo que nos conduz a uma situação de coexistência pacífica. Então, justamente, esse critério objetivo daquilo que é bom nas nossas ações, o critério objetivo, o único critério objetivo que temos para a moralidade, segundo Hobbes, nos obrigaria a abdicarmos desse direito de julgar sobre o que conduz ou não conduz à paz e transferirmos esse direito para um poder central que seja válido igualmente para todos nós. Aí eu prometo obedecer ao juízo dessa autoridade, desde que você prometa a mesma coisa, e com isso finalmente nós temos uma ação que conduz à paz. Então tem uma lógica aqui um pouco mais sutil, algo que nós precisamos entender no pensamento de Hobbes. Existe um fundamento objetivo. Então, existe um critério objetivo para nós avaliarmos as ações como boas ou ruins, como morais ou imorais. Mas esse critério nos obriga exatamente a abdicarmos do direito a esse julgamento. Porque se nós mantivéssemos o nosso direito de especificarmos, então, como é que nós devemos viver para vivermos em paz, uma vez que cada um de nós estaria fazendo o mesmo tipo de juízo e estaria suscetível, então, a considerar, inclusive como condutor da paz, aquilo que apenas serve os seus interesses momentâneos, nós nunca conseguiríamos viver em paz. Então, digamos assim, algo bastante interessante, é uma estratégia argumentativa interessante, porque ao mesmo tempo que ela tem uma objetividade, ela reconhece os empecilhos da multiplicidade de subjetividades e diz que essa objetividade só pode ser atingida uma vez que nós sejamos justamente modestos e deixemos de acreditar que nós é que estamos julgando bem, que nós é que sabemos a verdade sobre o que conduz à paz, enquanto os outros são apenas aqueles que estão sendo guiados pelos seus interesses momentâneos, mas não nós, né? Nós de fato vemos aquilo e queremos aquilo que leva de fato à paz.
Os outros não, os outros são os equivocados que estão agindo por ignorância ou por má fé. Enquanto nós nos mantivermos dentro deste esquema de raciocínio, nós estamos condenados à guerra de todos contra todos. Bom, finalizando então esse capítulo 3 e encerrando por aqui, eu quero apenas mostrar uma última passagem que interessa aos propósitos desse curso, porque apresenta o conceito de lei. Hobbes diz que agora o que nós chamamos de leis de natureza nada mais é do que certas conclusões entendidas pela razão sobre o que deve ser feito e não deve ser feito. E uma lei propriamente, precisamente falando, quer dizer, uma lei em sentido estrito, é aquilo que é proferido por aquele que tem o direito de comandar os outros a fazer e não fazer, tá? Então, veja só, eu só tenho lei propriamente a partir do momento que eu tenho um pronunciamento sobre isso de um comandante, de alguém que é comandante por direito, inclusive. Então, isso aqui também, ao mesmo tempo que aproxima Hobbes do positivismo, porque é uma teoria imperativa do direito, que nos diz que a lei consiste nesses comandos que estamos efetivamente, factualmente recebendo, Hobbes também está dizendo que o comandante é aquele que comanda por direito, né? Então também existe aqui um outro pé de Hobbes no justnaturalismo. Este soberano não é o soberano de John Austin, por exemplo, o famoso positivista teórico do direito que desenvolveu uma teoria imperativa do direito positivista. Porque o soberano de Austin era apenas um dado empírico, descritivo. O soberano de Austin é aquele que é regularmente obedecido por uma quantidade considerável da população dentro de um dado território, enquanto ele próprio regularmente não obedece a mais ninguém. Pronto, não tem nada de direito aqui. Agora, Hobbes está falando daquele que comanda por direito. Hobbes está desenvolvendo toda uma teoria que ele reputa, inclusive, moral para nos dizer que nós devemos obedecer a esses comandos que vêm desta fonte. Então, é por isso que Hobbes não tem uma teoria nem inteiramente justnaturalista, nem inteiramente justpositivista. Não é inteiramente justnaturalista exatamente porque ele nos diz que não existe uma doutrina racional do certo e do errado, do justo e do injusto, e nós devemos seguir as leis positivas para nos orientarmos quanto a isso. Mas ainda as leis positivas são os comandos do soberano. Mas não é uma teoria inteiramente justpositivista também, porque é uma teoria normativa do direito, não é uma teoria meramente descritiva do direito. E é uma teoria que repousa, inclusive, em uma moralidade que nos diz que nós devemos fazer aquilo que a lei nos diz para fazer e, inclusive, seremos pessoas maldosas, viciosas, se fizermos isso só por causa da sanção. Então, Hobbes tem elementos, digamos assim, que vão influenciar muito a tradição justpositivista, mas ele não pode tranquilamente ser simplesmente considerado um teórico positivista do direito, tá? Por esses motivos. Portanto, propriamente falando, as leis de natureza não são leis na medida em que elas procedem da natureza, quer dizer, da razão. Mas, na medida em que as mesmas leis foram legisladas por Deus nas Sagradas Escrituras, algo que ele pretende mostrar, mas que eu não vou trabalhar nesse curso, como eu disse no começo, elas podem muito apropriadamente serem chamadas pelo nome de leis. Então, quer dizer, é uma coisa que eu já repeti algumas vezes ao longo dessa série. Os preceitos da natureza, que são preceitos racionais, preceitos da razão instrumental, estratégica, eles são chamados de leis de natureza, de leis morais, leis, seja lá como for, simplesmente se houver um comandante para legislar essas leis, e esse só poderia ser Deus.
Então, com isso, nós encerramos a análise que nós gostaríamos de fazer do terceiro capítulo e eu volto na sequência com um outro capítulo e outras passagens selecionadas para comentarmos da obra de Kivy. Obrigada por terem acompanhado este vídeo. Tchau!